Olá, eu sou o professor Jonas Rodrigo Gonçalves. Nós estamos aqui em algumas aulas aprendendo a fazer um trabalho de revisão de literatura, né? Ou mesmo para quem vai fazer um trabalho científico, que precisa ter uma parte de referencial teórico de revisão de literatura, né? Então essas informações também são úteis. E eu estou usando aqui um livro que eu gosto muito, dos organizadores Geraldo Kalimann e Ivar César Oliveira de Vasconcelos. O livro se chama Jovens Universitários, entre a inclusão e a exclusão. Foi publicado em Brasília pela Unesco e pela Católica, Universidade Católica de Brasília, no ano de 2019, e ele pertence à coleção Juventude, Educação e Sociedade. Em aula anterior, você já aprendeu a fazer a ABNT deste livro, eu fiz com calma aqui. E eu já mostrei também que quando você vai mencionar isso, você não necessariamente precisa colocar entre parênteses só o sobrenome, o ano e a página. Você também pode usar essas conjunções conformativas, segundo, conforme, de acordo com. Aí observe, ó, dentro dos parênteses, sobrenome em caixa alta. Fora dos parênteses, apenas a inicial maiúscula. Aí vem, ó, você também pode não usar essas conjunções conformativas e usar os autores como sujeito. Então, Kalimann e Vasconcelos afirmam que, aduzem que, evidenciam que, dizem que, informam que, certo? E aí já vem a paráfrase. E eu também disse que, em especial, eu quero trabalhar com o capítulo 8 desse livro. E o capítulo 8 se chama Interferência Cultural Ideológica e Inclusão Educacional. Esse capítulo 8 foi escrito apenas pelo Ivar César Oliveira de Vasconcelos. Então repare, ó, eu só tenho um sobrenome a mencionar. Então a ABNT tem que ficar assim, ó. Vem o nome do autor e o nome do capítulo. Mas aí, como isso está dentro de um livro, eu preciso citar o livro e o que vem em destaque é apenas o título do livro. Lembrando que subtítulo nunca tem destaque. Por isso que apenas Jovens Universitários está em negrito. Aí, como eu só tenho um autor e o livro é de 2019, se eu for citar entre parênteses no fim do parágrafo, vai ficar Vasconcelos, 2019, P, pontinho e o número da página. Se eu quiser usar conjunções conformativas, aliás, tem várias, eu estou dando só o exemplo de algumas, né? Segundo Vasconcelos, conforme Vasconcelos, de acordo com Vasconcelos. Lembrando que daí vem com apenas a inicial maiúscula. Aí vem o ano e a página entre parênteses. E aí, ó, eu também posso tirar as conjunções conformativas e aí eu uso o Vasconcelos como sujeito. Vasconcelos afirma que, aduz que, evidencia que, diz que, informa que, certo? Muito bem? Deu para entender? Então vamos lá. Agora vamos à prática. Isso daqui nós vamos usar no meio do trabalho, no desenvolvimento do trabalho, toda vez que nós formos referenciar o Vasconcelos, o capítulo 8 do livro. E isso aqui é o que vai aparecer a ABNT completa lá nas referências, que vai da palavra Vasconcelos até a palavra sociedade, fechando parêntese. Entendeu direitinho? Então, ó, uma coisa é o capítulo das referências e outra coisa é a citação, seja ela direta ou indireta, que é chamada de paráfrase. A citação também é chamada por muitos metodólogos como referenciação. Aí, como tem a palavra referenciação, muito estudante confunde com referências. Então, referenciação é isso aqui no sistema AutorData. Porque daí a pessoa vai lá no capítulo das referências, procura o sobrenome Vasconcelos 2019 e ela localiza qual é a obra completa para ela poder localizar tudo que ela precisa, se ela quiser aprofundar o tema, né? É por isso que existe referenciação e referências. Muito bem. Vamos aqui trabalhar com paráfrase, certo? Primeiro, deixa eu só tirar essas palavras aqui que estão em vermelhinho, porque eu tirei do PDF, essa obra foi disponibilizada em PDF. Consagrados é porque está separado o com dos sagrados. Pronto. Essa obra em PDF, e aí quando você joga do PDF para o Word, ele entende que algumas palavras que estão certas estão erradas. Certo? E como eu quis fazer aqui para vocês, eu nem preparei, vou fazer essa paráfrase
vamos dizer assim, de pronto. Eu espero que fique boa, inclusive, tá, gente? Vamos torcer para ficar boa, para que se torne um bom exemplo, certo? Porque, no fundo, o que a gente precisa aprender é essas técnicas, sabe? Não dá para ficar usando software. Eu vou dar um exemplo, ó. Eu gosto muito de dar esse exemplo. Tem lá princípio de constitucionalidade, certo? Aí o que acontece? Aí a pessoa... Ali ela não conseguia de jeito nenhum. Deixa eu melhorar esse não. Deixa eu melhorar a crítica. E deixa eu ver se eu reescrevendo existentes ele pega. Pronto, pegou. Aí a pessoa quer trocar, coloca nesses softwares aí online gratuitos, troca princípio de constitucionalidade por início de constitucionalidade. Porque o computador é burro. Ele só pega sinônimo. Ele só vasculha sinônimo e troca tudo. Tira o plágio, mas também tira o sentido, tira a coerência, tira tudo. Certo? Então vamos lá. O cinquentenário, um movimento iniciado em 68, o qual influenciou comportamentos e mentalidades, permanece se desdobrando em sua recusa ao racionalismo, certo? Continua abrindo, repare que esse continua tem uma relação com a primeira frase, então eu não posso quebrar essa lógica. Esta é a concepção de identidades subjetivas, as quais levam o indivíduo a se reservar em seu papel. Ou não. Portanto, o ator social se revela na crítica, no empenhamento, no distanciamento. Primeira troca que eu vou fazer é essa daqui, ó. Eu quero inverter. Não consigo inverter isso, nem isto. Certo? Ok? Mas eu consigo ir do fim para o começo. Então eu vou recortar esse portanto, vou jogar aqui na frente do meu parágrafo e vou colocar assim, ó. O ator social se revela na crítica. Como ator é substantivo, permite próclise ou ênclise, reparem que eu já tirei o portanto. Você tem que quebrar toda a sequência de 4 palavras. Revela-se na crítica, no empenhamento, no distanciamento. Aí, ó, nós vamos trocar. No recorto, distanciamento, no empenhamento. Mas pode, professor, só trocar isso? Você só trocou a ordem da enumeração, o se revela por revela-se e tirou, portanto? Sim, acreditem, esta frase não dá plágio. Repare, você não pode fazer isso e deixar de citar o Vasconcelos. Como você está citando o Vasconcelos, o que você troca não é muita coisa. Eu tirei, portanto, uma troca. Troquei se revela por revela-se, segunda troca. E fiz a alteração da enumeração, terceira troca. Então, numa frase de menos de uma linha, eu fiz 3 trocas. É muita coisa. E é isso que é para fazer. Porque você não pode mudar o que o autor disse, sair usando palavras que não digam aquela mesma coisa, certo? Então, aqui eu quero ensinar algumas técnicas linguísticas. Repare que eu comecei... isso era a conclusão do parágrafo, né? Conforme se observará na reflexão a seguir. Toda vez que você troca uma ideia de conclusão e você joga para o início, você diz para o seu leitor que aquela ideia é o fim do parágrafo, mas que o resto vai fazê-lo entender o início. Ah, entendi, professor. Vamos lá. O cinquentenário movimento iniciado. O movimento cinquentenário, vamos inverter, sempre que tem iniciado, tá vendo? Ó, ado é um particípio, certo? Você pode trocar particípio por quê? Que teve início. Em 1968, por universitários franceses.
Você vai tirar essa preposição por uma contração. Pelos universitários franceses. Porque, ó, entre 68 por universitário franceses dá 4 palavras. Se der 4 palavras, dá plágio. Entende? Você tem que quebrar a sequência de 4 palavras. Repare que assim é mais fácil do que você fazer colocar no software. O qual influenciou comportamentos. Que influenciou comportamentos e mentalidades. Vamos inverter. Mentalidades e comportamentos. Sempre que tem uma enumeraçãozinha é uma maravilha. Esse movimento permanece se desdobrando em sua recusa ao racionalismo. Permanece, continua. E quando tem o Czinho é uma ótima possibilidade, porque de próclise ele vira ênclise. Continua desdobrando-se em sua recusa ao racionalismo. Em recusar o racionalismo. E recusar os valores tidos não podem. Os quais, porque eu preciso quebrar a sequência de 4 palavras, então pode acrescentar aí pronome relativo. Os quais são tidos como consagrados. Como não dá, porque são tidos como, não dá. Tidos enquanto consagrados. Pronto, isso aqui dá 0 plágio. Continua abrindo. Agora eu vou trocar o continua pelo permanece. Permanece abrindo espaços à geração. Vamos lá. Permanece. Vamos usar um pouco assim de português de Portugal. Permanece, porque Portugal não tem essa coisa do gerúndio, né, do Brasil. Então olha como fica bonito. Ó. Permanece a abrir espaços. A com crase pode permitir desmembramento. Espaços para a geração de identidades empenhadas. Olha que delícia, é um particípio. Então a gente tem que aproveitar. Que se encontram empenhadas em modelos culturais. Em modelos culturais, só 3. Um processo inacabado a constituir o indivíduo. Tem que quebrar a sequência de 4. Por causa de culturais não pode chegar no 1. O que caracteriza um processo inacabado a constituir um processo inacabado, o qual constitui o indivíduo em sua dimensão ética. Posso trocar a preposição por contração, na sua dimensão em âmbito ético. Para ficar assim, bem sem plágio. Em âmbito ético. Dimensão em âmbito ético, não. De âmbito ético. Na sua dimensão de âmbito ético. Esta é a concepção, vamos lá, de identidades subjetivas. Eis a concepção de identidades vamos colocar assim, ó, definidas como subjetivas. As quais levam. Quando tem que, eu ponho o qual, a qual, as quais, os quais. Quando tem as quais, eu coloco o que? Que levam, vamos trocar levam por conduzem. Que conduzem o indivíduo a se reservar em seu papel para que
se reserve em seu papel no... Só de trocar por contração já muda. No seu papel e na posição. Eu não tirei os quais ali. Como tem um particípio aqui, ó, ocupados, tem que aproveitar a oportunidade. Os quais são ocupados na sociedade. Ele não adere. Sociedade. Vamos colocar. Quem que não adere? É esse indivíduo, não é? Então vamos reformular aqui, ó. Este indivíduo não adere ao ego. Porque eu tenho que quebrar a sequência. Só que eu preciso do totalmente, tá? Ao nós nem a valores e interesses existentes totalmente, preferindo, opa, olha uma oportunidade aqui, se identificar com o sujeito cultural. Então, olha como ficou aí, deixa eu colocar isso aqui para baixo. Eu vou... Reparem, hein, ó. A paráfrase está feita. Pode ter certeza que isso aqui é zero plágio. Até porque nós vamos fazer a referenciação. A primeira opção que eu tenho é colocar aqui, ó. Deixa eu dar uma página com isso aqui para ficar melhor de vocês visualizarem. Acho que se eu mudo de página fica melhor para todo mundo. Nessas aulas assim, né? Não fica tão, às vezes, tão lúcido como se eu tivesse com um quadro branco explicando presencialmente em sala de aula. Então vamos lá. Lembrando que o ponto final é sempre no final do parágrafo, certo? Vamos supor que aqui eu esteja na página 300, tá? Estou só dando um exemplo. Eu preciso consultar direitinho com essa página. Mas vamos lá. Repare, ó. Esse parágrafo está perfeito, é uma paráfrase. Eu preciso colocar o início dele em 1.25. Tá tudo certinho com ele. Beleza? Eu também posso usar aqui, ó, dessa forma. Segundo Vasconcelos, ou conforme Vasconcelos, ou de acordo com Vasconcelos, eu posso colocar assim, ó, no lugar do parêntese. Aí, vamos colocar a norma culta padrão. Vírgula, S minúsculo. Ali eu coloquei, vamos supor que seja a página 300. O ator social revela-se, beleza? Entenderam como a gente faz esse finalzinho com a oração conformativa? Ok. Tem outro jeito de fazer? Tem um monte de jeito de fazer para o seu trabalho ficar gostoso de ser lido. Senão imagina um parágrafo, um trabalho só com parênteses. Vou pegar esse de acordo com Vasconcelos. Posso pegar a oração conformativa aqui e colocar no início. Aí sempre usando a norma culta. Como começou a frase com o D, então o O passou a ser minúsculo. Vamos supor que isso aqui esteja na página 300. Vai ficar assim, ó, de acordo com Vasconcelos, o ator, certo? Entenderam como dá para fazer? E também dá para usar qualquer uma dessas outras afirmações. Vou pegar essa evidencia aqui, ó. Copio. Coloco aqui no lugar. Vamos lá arrumar a norma culta padrão. Dou o tab para dar 1.25. Estou pressupondo que a página seja 300. Muito bem, ó. Vasconcelos evidencia que o ator social revela-se na crítica, no distanciamento, no empenhamento, conforme se observará na reflexão a seguir. O movimento cinquentenário, que teve início em 1968 pelos universitários franceses, que influenciou mentalidades e comportamentos, continua desdobrando-se em recusar o racionalismo e os valores, os quais são tidos enquanto consagrados. Permanece a abrir espaços
para a geração de identidades que se encontram empenhadas em modelos culturais, o que caracteriza um processo inacabado, o qual constitui o indivíduo na sua dimensão de âmbito ético. Eis a concepção de identidades definidas como subjetivas, que conduzem o indivíduo para que se reserve no seu papel e na posição, os quais são ocupados na sociedade. Este indivíduo não adere ao ego, ao nós, nem a valores e interesses existentes totalmente, preferindo se identificar com o sujeito cultural. Eu não falei, gente, que esse capítulo era porreta, que esse livro aqui é incrível? Vocês não têm noção. Eu estou usando aqui já indicando a leitura dessa excelente obra organizada aí por esses intelectuais, tá joia? Bom, eu espero que tenham entendido. Eu vou dar mais aulas com mais exemplificações, mas eu gosto de não ter aulas muito longas, né? Então, esta aulinha eu vou parar por aqui. Tá certo? Então eu permaneço à disposição. Espero que tenham aprendido direitinho como fazer paráfrase, referenciação e referências. Tá certo? Um abraço. Até breve.